Então, o tema da nossa mensagem, queridos, é num piscar de olhos. Faz assim. Tudo muda num piscar de olhos nas nossas vidas. Ou de repente acontece na nossa vida, nós falamos disso aqui outro dia. E se você pensar comigo, quando nós aceitamos Jesus no coração, nós fazemos uma oração. Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Nós abrimos os olhos. Nós já pertencemos a um outro reino. Um reino de vida eterna. E a transformação começa nas nossas vidas, mas foi no piscar de olhos que você recebeu o Espírito Santo. E no piscar de olhos a Bíblia diz que nós o veremos. No piscar de olhos nós seremos transformados quando Ele voltar. Ou quando nós encontrarmos com o Senhor, porque o sono é um exemplo que Deus nos dá de morte. Quando nós dormimos, nós estamos plenamente entregues àquele que nos criou. Quando nós acordamos com um novo mundo, um novo dia, uma nova vida, uma nova perspectiva de possibilidades e oportunidades, que é um novo dia. Então, quando nós fechamos os olhos e abrimos, nós estamos numa vida nova. As misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Por que o ansioso não dorme? Porque não está confiando. Porque não descansa. Não descansa naquele. E não morre para acordar para um novo dia confiante. A Bíblia diz que nós morremos com Cristo. Quem batizou aqui nas águas? Né? A nossa velha carne morreu lá, ou continua nadando atrás de você? Não. Ficou lá para trás. Morreu. Se nós morremos com Cristo, morremos neste mundo, nós vivemos com Ele um novo reino. E essa mentalidade, essa cultura que nós temos que ter na nossa vida. Por isso que eu pedi para vocês lerem o livro de João. O livro de João é espetacular. Ele fala de um Deus presente, de um Deus relacional com você, que se relaciona com pessoas em unicidade. Ele se relaciona com você particularmente. Ele fala com você na sua particularidade. Não é verdade? Vamos começar a partir de João 4. Um lindo texto, mas é a partir do 31, 4:31. Antes ele fala da mulher samaritana, o encontro com essa mulher, uma mulher rejeitada, uma mulher envergonhada pela sua situação, uma mulher rejeitada pela sociedade. E ele disse, eu preciso ir lá na Samaria, eu preciso passar na Samaria, eu tenho um encontro com uma pessoa especial. Era especial para ele, mesmo sendo rejeitado, não sendo aceito pela sociedade, ela vivendo na sua solidão, com suas dores, ele a amou, como ama você, como foi atrás de você, como quer curar você, particularmente, unicamente. Ele conhece sua história. Amém? Então, a partir do 31 diz assim, enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, mestre, coma alguma coisa, né? Eles tinham ido buscar comida. Ele, porém, respondeu, eu tenho um tipo de alimento que vocês não conhecem. Os discípulos perguntaram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Então Jesus explicou, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Diga, fazer a vontade. E em terminar a sua obra. Então veja, o alimento do Senhor era a palavra que dava direção e ele fazia a vontade do Pai. E ele fazia também a vontade do Pai para
terminar uma boa obra. Essa é a direção que Deus tem para você. Que o seu alimento, o meu alimento, seja a palavra que vai nos orientar a fazer a vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. Mas também para a gente poder terminar a obra que Deus colocou em nossas mãos. Há uma responsabilidade sobre nós todos os dias de fazermos a obra do Senhor. Sabia que você tem uma responsabilidade de fazer a vontade de Deus? Há algo sobre você e sobre mim. E o inimigo das nossas almas, o diabo, nos faz ver a vida na perspectiva sempre somente do que nos falta. Não da necessidade de fazer a vontade de Deus. A gente sempre busca as coisas relativas à palavra e à vontade de Deus, ou ir à igreja, ou uma oração, na perspectiva daquilo que me falta. Porém, nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, certo? Para terminarmos a obra junto com o Senhor. Nós já fomos abençoados, nós estamos assentados, morremos com Cristo. Estamos assentados à direita de Deus Pai, nós somos o exército, não só um hospital ou igreja. Igreja, você é um exército poderoso, onde as portas do inferno não prevalecem, onde a mentira não prevalece, onde o engano não prevalece, onde a fraqueza não prevalece, onde o medo não prevalece, porque o amor de Deus lança fora todo medo. Quem é amado e sabe que é amado como João era amado. Essa é a grande mensagem do Evangelho de João. Provar que Cristo é o Filho de Deus, que veio para nos salvar. E também provar que o amor vence todo medo. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, queridos, ele já determinou sobre as nossas vidas uma obra. E o que ele determinou para as nossas vidas? Para que a gente pudesse concluir essa boa obra? Imagem e semelhança. Além do amor do Pai, que é o Pai nas nossas vidas, a gente não se relaciona muitas vezes com o Pai. A gente se relaciona com Jesus em súplicas, não em oração. Quando a gente senta na mesa, na ceia que o Senhor mostrou, senta para conversar, senta para ser direcionado, para ser consolado, para ser fortalecido. Na mesa com o Pai, você não simplesmente fica pedindo, como eu falei da outra vez, me dá esse pão, Pai, pelo amor de Deus, passa o pão para mim. Não. Deus vai te fortalecer, vai te direcionar sobre aquilo que Ele te formou, imagem e semelhança. Sobre o amor dEle, que é incalculável. Que a presença dEle é constante. Deus é um Deus presente relacionalmente. Ele tem um relacionamento com você constante. O meu netinho achou engraçado outro dia que eu falei para ele, lá em São Paulo. A gente falou disso esses dias. Eu falei, lembra, Samuel, que a vovó foi no shopping center com você e a vovó orou para Jesus me dar uma vaga? É, mamãe, a vovó ora toda hora, não só na hora de dormir. Tipo assim, a minha avó ora toda hora, até para pedir uma vaga, né? Eu falei, Samuel, o que aconteceu? A vovó entrou no shopping e tinha uma vaga. Eu falei, então... Jesus trouxe uma vaga para a vovó, porque a gente ora toda hora, porque Jesus é um Deus presente. A todo momento a gente conversa com o nosso Deus. Essa é a mesa com o Pai, amém? Que privilégio você sentar na mesa com o Pai a todo momento, né? Então, nós somos esses que vivemos essas pequenas coisas que são extraordinárias. Mas, muitas vezes, nós buscamos a Deus somente para receber e saciar as nossas faltas. Quando a gente deve pensar em contemplar esse relacionamento que Deus tem, né? Quem recebe uma bênção não fica assim, uau, Deus fez, não acredito, né? Mas a gente deveria falar, amém, Pai, é isso aí. Porque Deus fez, e Ele faz. Ele é Pai. Amém? E nós
podemos entender que ele faz por amor. No verso 35, continuando, ele disse assim: vocês não costumam dizer, ainda faltam 4 meses para a colheita? Mas eu lhe digo, tem uma conversa aí, né, que vocês estão dizendo. Mas eu digo assim, despertem. Despertem. E olhem em volta. Em algumas traduções está dizendo, ergam os olhos. Ergam um pouquinho. Se afastem da terra. Olhem por cima das circunstâncias. Despertem. Olhem ao redor as oportunidades. Vejam e tenham noção do que está acontecendo. Ergam os olhos. Saiam dessa atmosfera daqui. Mudem a perspectiva. Olhem para o futuro. Não para o passado. Quem está comigo aqui? Amém. Não olha para o passado. Ergam os olhos. Olhem para o futuro. Tem algo que eu estou fazendo diferente, porque ele disse assim, os campos estão maduros. Em outras traduções, os campos estão prontos. Não é que daqui 4 meses. Está tudo pronto, eu já fiz tudo. Não fique olhando, ansioso, desejando algo que já está pronto. Então, erga os olhos e viva na perspectiva de que você pode viver as coisas extraordinárias hoje, através do alimento de fazer a minha vontade, de cumprir a minha palavra, de obedecer a minha palavra e de viver o extraordinário. E ele diz, os campos estão maduros para a colheita. Os que colhem já recebem salário. E os frutos que ajuntam são as pessoas que passam a ter a vida eterna. Ele está falando de salvação de outras vidas. Ele está falando de pregarmos o Evangelho e de forma extraordinária vivemos um avivamento. Este livro é muito atual. Este livro é muito atual. Hoje, no dia de hoje, nós podemos viver. Os campos estão prontos porque as pessoas estão sedentas. As pessoas estão necessitadas desse alimento que ele come, que é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Infelizmente, muitos rejeitam a vontade de Deus porque não sabem o quanto ela é boa e perfeita e agradável, porque não conhecem a Deus. Meu povo perece por falta de conhecimento. E não entende que esse relacionamento de vir à igreja muda toda a atmosfera em nós e através de nós. Esse poder do Espírito Santo que aqui está muda completamente o nosso ser e aqueles ao nosso redor. E aqueles ao nosso redor vão ser transformados, impactados pelo nosso ser cristão. Ser cristão em todo o tempo, orar em todo o tempo, conversar com o Pai em todo o tempo, demonstrar amor em todo o tempo, perdoar em todo o tempo. Meu netinho está lá, prestando atenção, contou tudo para a mãe. Nós tomamos café, mamãe come pão de queijo. Brincadeira, contou tudo. Seja um filho de Deus. Viva como filho de Deus. Sinta como filho de Deus. Pense como filho de Deus. Viva como um filho de Deus amado. Porque Ele te ama. Ele se compraz em você. Ele se inclina para te amar. Ele deseja falar com você. Ele deseja que você possa se regozijar na presença dEle, se relacionar com Ele. Esse é o Evangelho de João, mostrando um Deus que ama, um Deus que se relaciona e um Deus que tem prazer em conversar com você em unicidade, na sua singularidade, na sua pessoalidade, um Deus pessoal. E ele diz assim, que alegria espera tanto o que semeia como o que colhe, não é verdade?
nós nos alegramos. Vocês conhecem o ditado, um semeia e outro colhe. E é verdade. Eu envio vocês para colher onde não semearam. Outros realizaram o trabalho e agora vocês ajuntarão a colheita. Quem está entendendo aqui? João é muito profético. Eu gosto demais porque ele sempre aponta para o futuro e ele aponta para esse relacionamento de Deus que, olha, muitos já fizeram o trabalho, mas você precisa agora lutar pela colheita. Tem uma coisinha só que você precisa fazer, simplesmente ser, falar do amor de Jesus e amar o próximo. E então aí muitos samaritanos creram, né? Muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher relatou. Ele me disse tudo o que eu já fiz. O testemunho dessa mulher mudou. Ali a cidade e os samaritanos se converteram. Essa era a vontade do Senhor. Muitas vezes, queridos, como Paulo viveu uma experiência muito interessante. Paulo, um grande evangelizador, estava em Troade, indo pregar na Ásia. Mas um espírito o parou, um espírito intercedeu e disse, não, Paulo, passa a Macedônia e vai pregar na Europa. Mas muitas pessoas talvez digam, não, eu estou indo para Troade, Deus me mandou para Troade. E nós resistimos a fazer a vontade de Deus. Não faça assim, porque Paulo foi sensível ao Espírito, sensível à visão do anjo e foi para a Europa. E graças a Deus a Europa toda foi evangelizada. Muitas vidas foram salvas. Então o Senhor está dizendo, erga os olhos. Presta atenção, erga os olhos aonde você foi, aonde você está, no seu trabalho, na sua família, com seus amigos. Erga os olhos e olhe, os campos estão prontos, as pessoas estão sedentas, as pessoas são desejosas dessa presença, as pessoas são desejosas da salvação, as pessoas são desejosas de uma vida nova, uma vida abundante. Eu vim para dar vida e vida em abundância, vida em alegria. Não vida de dinheiro, vida abundante de alegria, vida que você se sente paz, sente a plenitude do amor de um Deus que você já morreu para esse mundo, nada pode te abalar, nada pode te trazer medo, porque você morreu para esse mundo, o amor de Deus é sobre você e você está nas mãos daquele que jamais te deixa, jamais abandona. Então nada que vai acontecer para a sua vida é surpresa para ele, e ele guarda a sua vida independente de qualquer coisa. Amém? Então, o Evangelho de João foi o último a ser escrito, e ele escreveu no ano, mais ou menos, nos anos 90. Então, Jesus já havia morrido há 60 anos, mais ou menos. Você pode imaginar o que este homem viveu nesses 60 anos? E então, ele tinha mais ou menos 103 anos quando morreu. E ele escreveu o livro de Apocalipse, mais ou menos no ano 95. Veja quanta experiência este homem viveu. E ele vê que está entrando nas igrejas, ele estava em Éfeso, ele era o responsável pela igreja de Éfeso, e ele estava ali vendo que havia pessoas que estavam entrando para deformar a palavra, o gnosticismo estava entrando, eles não estavam dizendo mais que Jesus era o Filho de Deus. E ele então, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, vai e escreve o Evangelho. No início era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E tudo que se foi feito por ele, porque sem ele nada poderia ter sido feito. Então ele mostra um Jesus espiritual, um Jesus profético, um Jesus que tem a palavra de poder e um Jesus que ama pessoalmente, individualmente. E então João participou do discipulado, caminhou com Jesus 3 anos. João, ele participou da ceia, tanto que ele fala depois da ceia, ele era o discípulo amado que recostou sobre o peito de Jesus. E ele foi o único que disse assim, quando Jesus disse, olha, alguém vai me trair.
Ele disse: quem é? Os outros disseram: será que sou eu? João foi o único que disse: quem que é? Porque eu não sou. Eu estou seguro do amor de Deus. E ele então foi testemunha ocular da cruz. João foi até o fim, porque ele não teve medo, porque ele sabia que ele era amado, que nada poderia arrancá-lo das mãos de Jesus. Quem está comigo? Ele foi até o fim. Perigoso, muitos fugiram, muitos se esconderam. Não vão me prender, vão me matar. Ele foi até o fim, ficou nos pés da cruz com Maria. Jesus olha para ele e diz: ei, essa é sua mãe. Maria, esse é seu filho. Ele estava dizendo: vivam em comunidade. Ele estava falando para João uma responsabilidade de cuidar da Maria como mãe, porque ele era o primogênito. Ele estava dizendo: cuide da minha mãe. Ele deu algo importante, pessoal para João. E João cuidou da mãe Maria até o fim, morreu em Éfeso. João viu a ressurreição. João entrou no túmulo. João correu para lá. E João viu a ascensão de Jesus. João viu todas as coisas. Agora, João foi o único que não morreu martirizado. Sabe-se apenas que a morte dele foi natural, em Éfeso, com 103, 105 anos, mais ou menos. Interessante, né? Os outros evangelhos focam Jesus também espiritualmente, mas Jesus fazendo milagres. Mateus fala muito do rei prometido que viria. Olha, esse é o Messias, ele é o rei. Marcos fala de Jesus o tempo todo fazendo a obra, trabalhando, fazendo milagre em atividade, fazendo milagre, extraordinárias maravilhas. João fala de um Deus amoroso, pessoal. Amém? E aqui eu quero que você se lembre, se você leu sobre João, ele tem um encontro com Nicodemos, um sacerdote que estava em dúvida. Ele sai à noite de madrugada para falar com Nicodemos. Quantos de nós saem de madrugada para ajudar alguém? Ele vai para Samaria, onde ele provavelmente seria rejeitado. Fala com essa mulher que era considerada uma mulher impura, uma mulher rejeitada, uma mulher que tinha tido 6 homens. Ele para ficar 1 hora conversando. Quantos de nós, hoje, poderia conversar com a samaritana, indo lá em Samaria? E o que a gente ia fazer, muitos de nós? Ninguém aqui da IA, tá? Da IA. Gente, a samaritana se converteu. Entende a cultura hoje? Onde está a compaixão? O Evangelho de João mostra um Jesus cheio de compaixão. Onde nós encontramos esses cristãos hoje? Aqui? Amém? Quantas vezes você sozinho não teve ninguém que se sentou para ouvir a tua palavra? Ficou horas com você no telefone? Socorreu você quando estava no hospital? Amém? Quem está comigo aqui? Amém. Fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus. Fazer a vontade do Pai. Ele se encontra com o oficial romano. O oficial romano não teve medo de Jesus e nem Jesus teve medo do oficial romano. O oficial, ele se humilhou diante de Jesus, dizendo: meu filho está morrendo. Ele falou: vai, teu filho está curado. E o filho foi curado. Você tem noção dos encontros no Evangelho de Jesus, do Evangelho de João particular? Ele se encontra com Lázaro. Lázaro é um amigo dele, não é? Um grande amigo.
Lázaro era um homem muito bem de vida, também ajudava a patrocinar muitas coisas na vida de Jesus. Lázaro morre. Avisam a ele que o amigo que ele amava estava morto. Ele foi? Esse é o amigo, Jesus, que na hora certa ele vai vir para glorificar o Pai na sua vida. Muitas vezes Deus não chega, muitas vezes o silêncio de Deus parece algo ensurdecedor. Porque o silêncio que ele fez com Lázaro, um grande amigo, o amigo que ele amava, ele disse: eu estou sabendo que Lázaro está doente, mas está tudo bem. Às vezes na sua vida você fala: Senhor, o Senhor está vendo que aqui vai morrer, meu casamento está acabando, minhas finanças acabaram, o meu trabalho eu vou ser despedido, o meu chefe vai pedir minha cabeça, vão puxar meu tapete, estão dizendo que vão me matar, estão dizendo que vão me perseguir. O Senhor está vendo? Ele diz: estou vendo, está tudo bem. Entendi. Quer dizer, eu não entendi, mas tudo bem. Fazer o quê? Ele está dizendo: no momento certo, eu vou chegar. Você vai vencer. E meu nome vai ser glorificado. Amém? Esse é um amigo perfeito, que às vezes vai falar para você: ei, esse não é o caminho. O amigo perfeito que às vezes vai dizer: deixa eu te falar, você está com o coração em outras coisas, não de Deus. Sai dessa casa, dessa casa, sai desse lugar, sai desse trabalho, sai desse relacionamento. O quê? Sai desse relacionamento? Você está... Sai desse relacionamento. Esse é o amigo. É um amigo que ama, que fala a verdade. Jesus fala a verdade. Ele é a verdade. Faça a vontade dele. Amém? Ele tem um encontro com Tomé. Tomé quer saber se Jesus é mesmo Jesus que ressuscitou. E assim por diante. Então o Senhor vai falando com cada um. E cada um foi buscando as suas necessidades e sendo transformado. Quem quer ser transformado pelo esse amor? Porque João relata encontros que transformaram a vida dessas pessoas. Essas pessoas nunca mais foram a mesma por conta dessa atenção de Jesus, por conta desse amor que preenche. A gente não precisa se preocupar com as necessidades que faltam, querido, minha querida. Não se preocupa que falta dinheiro, que falta trabalho, que falta alguém na sua vida. Ele vai te preencher em todas as coisas. E no momento certo, ele vai realizar grandes coisas na sua vida e através da sua vida. Mas vai fazer uma nova criatura, amém? Amém? Unção da pastora Calma. E então é isso, queridos, nós não vamos buscar só ritos, somente estar na trupe dos cristãos. Nós somos verdadeiros cristãos que amam, somos amados e por isso amamos. Essa unção de amor, essa unção de relacionamento, essa unção de unidade de um povo. Eu serei o seu Deus, vocês serão meu povo. Essa é a unidade que nós precisamos ter como cristãos nessa vida. Amém? Amém. E então, no capítulo 21 de João, estamos quase encerrando. Vocês estão aí, gente? Amém. Amém? Glória a Deus. Estão dormindo, acordados? Amém. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Quando começa a clarear, Jesus já está contigo e ele ficou a noite toda contigo, amém? Porém, eles não sabiam quem era ele. Então Jesus perguntou: ei, moços, pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do outro lado, do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la de dentro do barco por conta da grande quantidade de peixes que havia nela. Olha só. Aí, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro:
é o Senhor Jesus. João, o discípulo que Jesus amava, reconheceu a voz de Jesus, reconheceu a palavra de Jesus. Sabe como Jesus fala com você? Quando é de acordo com a palavra. Tem umas vozes que a gente fala assim, não, isso aqui não tem nada a ver. Vai lá, bate, arrebenta. Não, isso não é a voz de Jesus. A voz de Jesus é aquela, olha, tá, é certa, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade do Pai. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é cheia de perdão, ela é cheia de misericórdia, ela é cheia de reconciliação, ela é cheia de reconstrução, ela é cheia de paz. Glória a Deus. E aí então ele decide e fala assim, eu sei que é Jesus, porque João, ele estava em paz. João não tinha as fraturas que Pedro tinha. As fraturas emocionais que Pedro tinha, João não tinha. Porque João tinha certeza deste amor, apesar dos erros dele, apesar das dificuldades de João, ele sabia que ele era amado. Ele sabia que ele foi feito por amor, de forma extraordinária, como diz o Salmo. Então ele estava dizendo, é Jesus, eu conheço essa voz, é Jesus. Mas Pedro, cheio de fraturas emocionais, ele veste a roupa, que ele tinha tirado a roupa, ele veste a roupa, ele age. Ele vai de encontro a Jesus. O Pedro, né, impetuoso. Primeiro ele age, depois ele pensa. João pensa, depois ele age. Glória a Deus. Quem está comigo? Amém. E aí então Pedro vai, encontra com Jesus. Aí diz assim, quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse, tragam alguns peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco, arrastou a rede para a terra e ela estava cheia de 153 peixes grandes. E mesmo assim, não se arrebentou. Diga, não se arrebentou. A rede tinha 153 e a rede não arrebentou. Presta atenção aqui. Jesus, quando foi escolher os seus discípulos, ele encontrou Pedro, em primeiro lugar, ele encontrou Pedro e viu Pedro pescando. Pedro em uma atividade. Mais para frente, escatologicamente, mais para frente no Evangelho, ele encontra João. João num relacionamento ali com seu pai e com seus irmãos. Em um relacionamento. Consertando as redes. Na primeira pesca, que Jesus disse, joga a rede. Pedro falou, já pesquei a noite inteira. Pedro, joga a rede, Pedro. Ele jogou, as redes vieram e elas se arrebentaram. A primeira colheita da igreja. As redes se arrebentaram. Pedro foi o responsável pela primeira mensagem. O Espírito Santo veio, Pentecostes, 3.000 se converteram, mas as redes se arrebentaram. Muitos se dispersaram por causa da perseguição. Era necessária a perseguição, mas as redes se arrebentaram. Pedro foi encontrado numa atividade. João foi encontrado num relacionamento. Glória a Deus. Quem está pegando? Amém. Aí então, João, no relacionamento, prega o último evangelho. Um evangelho de relacionamento com o Pai. De relacionamento entre nós. E a última mensagem foi pregada por quem? João. O último evangelho. E o Apocalipse
João teve a visão. Agora veja só que interessante. Vamos lá. No capítulo ainda 21. Depois que ele disse, né, Pedro, tu me amas, tal. E ele disse, eu amo o Senhor, tal. Jesus estava falando de amor. De amor. Pedro, você me ama? Você precisa ter certeza do meu amor. Você me ama? Sim, amo. E aí ele disse assim, Pedro, no 18, quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Amém? Você também era assim. Quando você não tinha Jesus, você fazia o quê? Queria. Punha sua roupa, pegava a sua carteira e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando você for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Queridos, muitas vezes o chamado vai nos levar aonde a gente não quer ir. Amém? Amém? Muitas vezes o chamado de Deus vai ser um pouco difícil, um pouco dolorido. No caso aqui, o Senhor estava dizendo, ei, você vai morrer por esse evangelho. E uma morte muito difícil, porque vão te amarrar. E aí Pedro já... Quem conhece Pedro aqui? Né? E então, Jesus disse assim, mas venha comigo. Eu tenho um chamado para você, vem comigo. Vai ser bom. Muitas vezes difícil o chamado. Muitas vezes dolorido. Você vai perder pessoas. Você vai precisar fazer renúncias. Você vai precisar fazer algumas coisas que você nem sempre vai gostar. Mas é por algo muito maior. O meu chamado é algo muito maior. É algo muito extraordinário e poderoso. Que meu nome será glorificado. E aí ele disse assim, a partir do verso 20. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Quem está escrevendo o evangelho? João. E o João? Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado para mais perto dele perguntando, Senhor, quem é o traidor? Aquilo que eu falei. Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou para Jesus, e esse aí? Jesus, o que o Senhor diz a respeito deste aqui? Jesus diz, ei Pedro, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo, Pedro. Pedro, sempre na atividade, preocupado com o outro, não com ele. Ei, ninguém aqui é Pedro, amém, nesse momento. Por que ela está no louvor e eu não estou? Por que ela está na intercessão e eu não estou? Por que ela foi pregar e eu não fui? Por que ela foi escolhida? Por que você fala mais com ela do que comigo? Pedro. Esse aí, o discípulo amado aí, Jesus, eu vou ser amarrado. E esse aí? Quem está entendendo? Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso, o próprio João está dizendo. Ele apenas disse, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Mas na verdade Jesus estava dizendo, ele vai viver para falar da minha volta. Glória a Deus. Ele vai viver para falar da minha volta. E João viu o trono. Queridos, Pedro inicia um grande avivamento. João termina com uma grande mensagem de avivamento. Glória a Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, todo olho verá. E Paulo diz que nós seremos transformados num piscar de olhos. Sabe, queridos, nós precisamos entender algo que Jesus, quando diz, João diz assim, erga os olhos, olhe para a sua vida, para o futuro, olhe para o seu trabalho, veja as oportunidades. Eu vou repetir, na sua família, você é um instrumento de bênção da sua família, da salvação chegar à sua família.
Pregue para sua família, não só com palavras, mas com atitudes, porque as atitudes falam mais do que as palavras. Pedro agia, depois pensava. João pensava e depois agia. Nós precisamos ser assim. Pregar para a nossa família, reunir a família. Não quero reunir, não, vou fazer comida. Comida todo mundo vai. Traz uma oração, traz uma palavra. Erga os olhos, os campos estão prontos. Use uma estratégia para reunir. Reúna, as pessoas são reticentes para reunião. As pessoas não querem reunir família. É necessário. No começo da briga, não gosto desse macarrão, não gosto dessa carne. Reúne. Ora, conversa, liga, manda um WhatsApp para quem está afastado. Manda um WhatsApp de amor. O amor quebra e lança fora todo julgo, todo medo, toda a dissensão, divisão. Acaba quando você ama. Esse é João dizendo: mude a sua atitude, não seja mais passivo. Pense, erga os olhos, muda a estratégia, mas haja. Tem um agir de amar o próximo, e o próximo é a sua família, o próximo são seus verdadeiros amigos, o próximo são seus amigos no trabalho, o próximo eu não sei, mas o próximo Deus vai te colocar. Porque muitos de nós estávamos afastados da igreja, estávamos desacreditados da igreja, estávamos desacreditados do outro. Hoje nós estamos aqui unidos. Somos poucos, mas no reino nós somos muitos. Um com o Senhor representa 1000. Nós somos um exército. Precisamos nos unir, chamar, insistir. Ah, pastor, eu já chamei, mas não veio. Mas quando você chamou? O ano passado. Não, vamos chamar de novo. Porque do ano passado para cá, muitas feridas entraram no coração dessa pessoa e agora essa pessoa pode aceitar. Amém? Quem está comigo? Não tenha medo de críticas, não tenha medo de que vão falar, vão rir de você. Né? Olha só, tem um versículo, Isaías 51, nós estamos estudando Isaías 51, o livro de Isaías 51, 6. Diz assim, ó: levantem os olhos para os céus e lá no alto olhem para a terra abaixo. Levante os olhos para os céus e lá no alto olhem para a terra abaixo. Mude o seu olhar do seu chamado. Mude o seu olhar daquilo que você vive hoje. Mude a perspectiva daquilo que você vive hoje. Olha lá de cima para o mundo, não daqui para baixo, para o céu. Você pertence ao céu, você não pertence ao mundo. Amém? E você olhando do céu, as coisas vão ficar pequenas. Os seus problemas lá do céu vão ficar pequenos. As coisas lá do céu não ficam tão temerosas, não ficam tão assustadoras. As coisas do céu parecem mais fáceis. Mude a perspectiva. Mude a forma de você entender as coisas de Deus. E aí, diz assim, em Apocalipse 3, eu sei que é Apocalipse 3, veja, aqui, Apocalipse 3, 10, a partir do 10. Porque você obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegerei do grande tempo da provação. Isso é atual. Apocalipse 3, 10, está dizendo da igreja de Filadélfia. Filadélfia é uma igreja que é a igreja fiel. Quem é a igreja fiel? A igreja de Filadélfia. E ele está dizendo assim: porque você obedeceu a minha ordem de perseverar, eu sei que vocês até são poucos, mas eu o protegerei do grande tempo da provação. Quem entende o tempo que nós estamos vivendo? O tempo da provação. Amém, igreja? Ok. Ele está dizendo, o tempo da provação que virá sobre todo mundo, por a prova os habitantes da terra. Venham em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Apegue-se ao que você tem. Você tem sua salvação. Não deixe que ninguém tire a sua coroa. Não deixe que ninguém te afaste de Jesus. Não deixe as pessoas ditarem a sua vida. Não é porque um pastor errou que você não vai mais na igreja. Não é porque um irmão errou com você que você não vai mais na igreja.
Apegue-se ao que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Vitorioso se tornará a coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Não normalize o mundo. Não normalize o mundo. Eu escutei esses dias uma noiva. Pastor, eu me casei com um homem. Com 47 anos. Eu tenho 30 e pouco. Que bênção, filho. Que bênção é porque ele se guardou e nunca se relacionou com ninguém, esperando a esposa. Muitos vão rir dele. Credo, como é possível? Como disse Jesus, o que você tem a ver com a história dele, com a escolha dele? Jesus faz umas coisas de vez em quando, né? O que te importa? Mas ele escolheu se guardar para a esposa. Apegue-se ao que você tem. Não normalize-se com o mundo. Se perguntarem para você, poxa vida, você nunca fala um palavrão? Não falo palavrão. Vão rir de você. Não se normalize com o mundo. Apegue-se ao que você tem para não perder a sua coroa. Se disserem que o seu cônjuge é muito mal com você e que você não vai trair o seu cônjuge, vão rir de você, porque você vai se manter fiel. Apegue-se ao que você tem. Glória a Deus. Se souberem que você cuida de seus pais, que eles estão doentes, e eles não têm um tostão para te dar, mas você cuida dos seus pais, vão rir de você. Vão dizer para você colocá-los numa casa de repouso. Não se normalize com o mundo. Apegue-se ao que você tem. A sua salvação. Não perca a sua salvação. Se disserem a você, perdoa aquele que te feriu, aquele que te traiu, aquele que adulterou na sua vida. Você não precisa viver, mas perdoa. E você disser, eu perdoo, vão rir de você. Se te baterem no rosto e simplesmente você der outra face, dar outra face a você, virar as costas, vão rir de você. Vão rir de você. Não se normalize no mundo. Apegue-se ao que você tem. Porque é tempo de você se apegar com a sua salvação. É tempo. Porque num piscar de olhos, nós seremos transformados. Glória a Deus. Quem está entendendo que depois da morte não tem mais chance. Não tem mais chance. Depois da morte. Não tem purgatório não, viu gente? Não tem uma troca de trocar uma ideia com Jesus. Apegue-se ao que você tem. Vamos ficar de pé. Pois num piscar de olhos, nós seremos transformados. Senhor, nos envia, Senhor, diante de Ti, para fazermos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos envia, Senhor, para cumprir a boa obra que o Senhor começou nas nossas vidas. Nos envia, Senhor, cheio de força, sabedoria e estratégia. Mas acima de tudo, Senhor, fala comigo. Diz, fala comigo, Jesus. Fala comigo em especial. Agora, eu me retiro aqui da comunidade em espírito e peço para que o Senhor venha falar comigo, particularmente comigo. Me dirige. Eu quero erguer meus olhos e ver os campos prontos, os campos da minha família, dos amigos, dos colegas de trabalho,
da igreja. Senhor, me ajuda a alcançar essas vidas para o Senhor, para que essas vidas não vivam nessa atualidade, Senhor, o tempo da provação e percam a salvação. Senhor, fala comigo para aquilo que eu tenho que dizer, para aquilo que eu tenho que fazer e como que eu tenho que amar. E, Senhor, eu recebo o teu amor, que é suficiente. Eu recebo o teu shalom, que é suficiente. Eu recebo toda a sua suficiência em mim. Que eu sei que o Senhor está me preparando para algo muito maior. Eu sei que o Senhor me abençoa no trabalho. Abençoa o meu trabalho, abençoa a minha vida, abençoa a minha saúde, me dá muita saúde, me dá muita sabedoria para trabalhar. Senhor, como diz o Salmo 90, prospera os meus esforços. Prospera, Senhor, me dá prosperidade, me dá, sim, condições financeiras para ajudar a igreja, para ajudar o próximo, para ajudar as pessoas, para que essa obra, Senhor, alcance muitas e muitas vidas. Nós necessitamos de tudo. Senhor, nos dá condição de avançarmos e crescermos como comunidade, crescermos como Israel espiritual. Nós, Senhor, desejamos crescimento e sermos frutíferos. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoa. E nesse momento eu recebo o teu amor absoluto, o amor absoluto, que não muda, que é fiel. O Senhor é um Deus imutável no seu amor, o Senhor é um Deus imutável que me criou para algo maravilhoso. E o Senhor diz que o Senhor jamais me abandona, jamais lança fora a minha vida. O Senhor não lança fora nada do que eu faço, o Senhor aproveita e o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Fortalece-me, Senhor, nos dias maus. E, Senhor, me derrama alegria, Senhor. Nos dias, Senhor, que muitas vezes eu estou triste, derrama alegria sobre mim, diga. Enche-me da tua alegria, enche-me de esperança, enche-me do teu amor. Enche-me, Senhor, da tua vida abundante. Senhor, eu quero viver essa vida abundante de alegria, de esperança, de palavras, Senhor, de bênção, de paz que o Senhor tem sobre mim. Eu não dependo de nada, de ninguém, eu dependo somente do Senhor, do seu amor, porque eu tenho a suficiência em Ti, eu tenho a graça, o Teu favor sobre mim. E não há homem ou mulher que possa substituir a tua presença, meu relacionamento contigo. Não há nada que possa me abalar mais, porque eu creio no teu amor absoluto. Eu creio que eu viverei grandes coisas a partir de hoje. A partir de hoje eu viverei o sobrenatural do teu amor, do amor que alcançará vidas da minha família, a salvação alcançará minha vida, a salvação alcançará meus amigos. A vida do Senhor, a teu favor, é sobre a minha família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, amém? Eu e minha casa nos regozijaremos no Senhor, louvaremos o Senhor, adoraremos ao Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Deus abençoe, boa semana. O Senhor nos abençoe. Que o Senhor traga restituição, restauração em tudo na sua vida, para a glória do Senhor, amém. Que o amor de Deus, a graça